Olá, eu sou o William. Eu, o Júnior. E esse é o 8º episódio do Papo G. Um podcast que promove um bate-papo descontraído sobre os principais acontecimentos do mundo, destacando temas ligados à diversidade, inclusão e cultura pop. Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que acabou de dar no play, informar que também estamos no Instagram e Twitter pelo @podcast Papo G. É, isso mesmo. Segue a gente por lá e não deixe de mandar os seus comentários sobre cada episódio. Então, estamos agora no 8º episódio e vamos falar sobre pandemia, sobre coronavírus, só que sobre um viés mais positivo, sobre um viés mais cômico e de uma forma mais leve. Afinal de contas, já tem sido muito complicado viver esse momento atual, esse cenário que está causando tantas coisas ruins em todo mundo, lidar com essa quantidade de contaminados, de mortos, enfim, é um cenário totalmente preocupante e, por que não dizer, catastrófico. Só que hoje a gente queria falar sobre isso numa perspectiva mais, por que não dizer, cômica. Para isso, contamos com o Daniel e o Rogério, por favor, se apresentem. E aí, gente, tô aqui de volta para representar o time dos neuróticos. Eu vim aqui vim falar desse nicho de pessoas. Oi, gente, eu sou o Daniel. Estive mais preocupado, agora já tô, não sei se já passei do surtado. Já passei dessa fase do surtado para mais tranquilo agora. Mas é isso, vamos lá, vamos para mais um podcast. Já bebemos bastante, já rimos muito, tivemos que regravar essa introdução umas 7 vezes só por conta de risadas e momentos um tanto problemáticos aqui nessa gravação, mas eu acho que agora a gente vai conseguir fluir de uma forma mais natural e tranquila, né, meninos? Contamos com isso. Assim espero. Por favor. Então você que está nos ouvindo, pega um cafezinho. Aliás, eu vou começar a tirar o cafezinho dessa abertura. Pegue um drink e venha acompanhar essa história com a gente. Então vamos começar com a seguinte pergunta para vocês que são os nossos convidados. Como é que está sendo a quarentena para vocês? Conta pra gente. Boca de confusão. É isso que tá sendo. Não, pra mim, como eu falei, né? Pra mim que sou uma pessoa neurótica, eu no começo não dei nada, caguei pro coronavírus. De repente ele veio que nem um Godzilla em cima de mim. E aí eu falei, E aí eu virei o louco do álcool gel, o louco dos remédios. Eu achei que a propaganda do Coristina tava com uma coisa muito subliminar. Parecia que era a droga certa pro coronavírus. Mas era Coristina, era cloroquina. Não, mas assim, o Coristina fez um comercial e falou assim, vocês vão descobrir. Vocês vão ficar sabendo. Eu falei, meu Deus, é a cura do coronavírus. Eu comprei 5 caixas de Coristina. Porque eu achei que ia aparecer que o Coristina era, gente. Eu sei, eu sou ridículo. Mas assim, não, calma. Isso. Vamos entender isso. Eu ainda mandei mensagem pra minha família, gente. Calma. Foi calma. assim. Por favor, eu acho que estamos na pandemia, começou o coronavírus, Isso. certo? Ainda não tem uma quantidade expressiva de contaminados. Sim. Ok? Não, já tinha uma já quantidade tinha. expressiva. Aí tinha um rumor, eu vi uma notícia no Twitter, que tinham descobrido uma medicação extremamente simples e barata para curar o coronavírus. Nisso, a Coristina fez um novo comercial que falava, aguardem. Eu não lembro como é que era o comercial, mas tinha um negócio que ia ser revelado depois. E eu falei pro Daniel, descobriram que a cura do coronavírus é a Coristina. Eu fui na farmácia e comprei 5 caixas, porque eu já queria garantir pra mim. Pra toda a família cura. Sim, pra toda a família. Tem Coristina lá em casa pra tipo 6. Gente, que maravilhoso isso. Gente, só eu vou falar. Que bom que você deixou pra contar nesse momento, amigo. Pois é. E o álcool gel. Pois é, quem tiver precisando de Coristina em casa... Sim, gente, entre em contato comigo. Entra lá no Instagram. Tô fazendo até um preço legal. Inclusive tá tendo basado Coristina. Gente, eu vou ficar queimado com essa história do Coristina. Eu tenho certeza que você vai ficar queimado. Pessoal, só pra lembrar aqui, foi o Rogério que acabou de falar, tá bom? Eu acho que quando começou a pandemia eu também não dei nada, mas eu desde o início eu acho que eu tava com muito medo.
E assim que ficou todo mundo em casa, de fato, começou o isolamento social, eu fiquei assim, em pânico. Mas depois eu acho que eu fui relaxando. Começou também, aí fica, né, a parte de tensão, de tédio, que você tem que ficar em casa e não vai saindo, e você começa a se acostumar. Aí começa outras coisas, outros sentimentos. Hoje eu acho que eu estou mais tranquilo também com relação ao início da pandemia. Mas eu não sei qual é o meu sentimento hoje. Se é tédio, se é ansiedade. É porque ele vai mudando, né? Exatamente. Eu acho que no início eu entrei numa noia, num pânico, numa loucura muito grande, porque era realmente a impressão de que o mundo ia acabar e tal. Sim. E de fato ele tá acabando. Mas quando eu acho que eu já entrei num patamar que eu desisti de me importar tanto. Porque já foge já do nosso controle. Já foge do que a gente consegue fazer. Então teve um momento que eu falei, cara, se eu pirar mais aqui, aí vai me prejudicar de uma forma, sabe? Porque já tava a mais, já, a forma como que eu tava conduzindo. Então, teve um momento que eu desisti. Eu falei, eu vou viver uma realidade paralela aqui em casa e tentar seguir dessa forma. Lógico, é muito inconstante o que a gente tá vivendo. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda péssimo, tem dia que você acorda no foda-se, tem dia que você tá... Enfim, é um turbilhão de emoções. Mas eu acho que nesse agora eu tô mais numa fase de fato desistir de me importar tanto quanto eu tava lá atrás. Porque não dá mais, gente, pra você se preocupar. Lógico, eu não tô sendo alienado, enfim, tô ligando foda-se pra tudo, não. Tá saindo pra Mas rua. assim, pra manter a minha sanidade mental, eu precisei me importar menos. Porque se você se importa com política, com o que tá acontecendo e toda semana um escândalo novo, algo mais sórdido que o Bolsonaro ou a corda dele apronta, você vai enlouquecer. Se você vê o número de mortos, de contaminados. Então, pra mim chegou um ponto em que eu falei, não, aqui é o meu limite. Eu tenho medo disso, da gente se acostumar, entendeu? Morreu 1000 pessoas, ok, todo dia tá morrendo. Mas não é nem costume, amigo. No meu caso, o meu cenário é Você tá fugir fazendo da o que realidade. dá. Porque Entendi. a realidade estava me causando muita dor. Sim, isso. Eu tive que me afastar um pouco, porque no começo eu quis consumir muito esse tipo de informação. Então eu ficava louco, era Twitter, entrava no site do governo para ver quantas pessoas tinham morrido, ficava na calculadora fazendo o percentual da população com quantos já tinham morrido. Falar, ai meu Deus, se passar de 0,5 eu vou morrer também. Então, no começo, eu me contaminei com muita informação. E aí eu comecei a ver alguns psicólogos falando, né, que a informação era interessante, você tinha que ter até para poder se cuidar, mas ela em excesso também ia ter um aspecto psicológico perigoso. É porque a mídia também, de certa forma, ela compactua com o que a gente quer no início, que é a informação. Então, se você liga a TV, ela tá 24 horas falando de coronavírus, principalmente no início. Hoje ainda se fala muito, mas hoje eles ainda conseguem falar um pouco de política, mesmo que, né, dentro do cenário de Covid, talvez. Mas antes era só Covid. Então, assim, teve jornais que perderam o espaço para virar um jornal só sobre Covid. A Globo era 11 horas só de Covid. Começava lá no Hora 1, né? Aquele que Isso. ia até o JN. Então, acho que quando, JH. quando começou de fato essa pandemia, todo mundo estava meio surtado, até mesmo porque ninguém conhecia o vírus direito. Então, todo mundo querendo consumir esse tipo de informação que era sobre o vírus. Então, a mídia acabou dando pra gente tudo que a gente queria. E, de certa maneira, não faz bem se você parar pra pensar. Você ficar lá 2, 3 horas, que era o que a gente conseguia ficar vendo de televisão durante o dia, é só sobre isso. Aquilo vai te consumindo, vai te fazendo um mal. Inicialmente, pra mim, tava bacana, porque eu tenho uma visão muito... Eu gosto muito de jornalismo. E, por pior que seja o cenário, a gente tá vivendo um momento histórico. Então isso também é muito emblemático e é muito instigante você entender que, putz, é muito bizarro o que a gente está vivendo. Isso vai estar em todos os livros de história, isso vai se falar por muito tempo, vão existir muitos documentários e muito conteúdo acerca disso. A humanidade, de alguma forma, em alguns pontos, ela vai mudar. Eu não acredito que nessa visão utópica de que vai ser tudo diferente após o Covid, não. Porque a gente está vendo que no pequeno espaço que se dá para as pessoas
se mostrarem responsáveis, elas estão se mostrando cada vez mais piores, né? Sim. Que é o que a gente viu agora recente no Leblon. Leblon, né? Então, não tem essa visão utópica da mudança, mas eu acho assim que vai ser um momento muito importante de evolução da sociedade, de quem se permitir aprender com esse momento. É incrível, né? Porque as coisas que a gente houve como protocolo agora de prevenção para o coronavírus eram coisas que deveriam existir sempre, tipo lavar a mão, né? Gente, eu vou Exato. falar, pode ser bizarro, mas eu não lavava tanto a mão. Quantas vezes cheguei com sacolinha de mercado em casa, taquei no chão e taquei a mão na boca. E imagina, taquei mão no olho. Assim, essas coisas básicas de higiene. Limpar os produtos. Quem fazia isso? Ninguém. A percepção de limpeza, Sim. ela mudou muito. E assim, principalmente para quem anda de condução, de transporte público, eu não consigo mais me imaginar naquele ambiente em que você pega aqui, pega lá, pega cá, aí você coça o nariz, aí você... Gente, quantas vezes eu tava comendo no metrô um salgadinho, alguma coisa, e bota a mão lá, e bota a mão no salgadinho, e bota na boca, e isso é muito surreal. E eu acho que os orientais já tinham mais uma visão mais apurada Com sobre... certeza, muitas gripes que você teve foi por conta disso. Sim. Muitas vezes você ficou doente por conta disso. Você pegou o vírus. Exatamente. E vamos lá. A gente separou aqui algumas perguntinhas só para meio que conduzir a conversa, né? No seu caso, Daniel, rolou uma espécie de test drive de casamento de vocês dois, né? A gente tem visto isso em vários casais e tal. A mídia tem falado bastante sobre isso. Mas e na prática? Conta pra gente um pouco mais sobre essa experiência. E assim, é importante a gente esclarecer aqui no podcast que essa visão que a gente está passando é uma visão também da pandemia sobre um olhar gay, né? Que enfim, se aproxima muito do resto da sociedade heterossexual, mas é um olhar, enfim, para determinadas questões que a gente, de acordo com a conversa, a gente vai conseguir se identificar melhor sobre a nossa vivência. Exato. Já passávamos normalmente finais de semana junto, então você acaba meio que pegando um certo ritmo das coisas. Porém, com a pandemia, eu falei com o Rogério, falei assim, você quer que eu fique, né, com você, já que você tá sozinho? Porque senão fica em casa mesmo, e a gente vê como vai fazer, como vai ficar a situação, até mesmo porque a gente nem sabia como ia ficar. Ele, não, eu quero que você fique aqui, pra mim ter pelo menos com quem conversar. Então, assim, no começo, parecia só mais um final de semana com um feriado na segunda, né? Tudo às mil maravilhas, porém, eu acho que pelo menos pra mim, tá super tranquilo. De fato, até mesmo porque eu sou uma pessoa ótima de convivência, né, gente? Sim, um ariano maravilhoso. Entendeu? A galera de Ares tá aí pra me apoiar nesse aspecto. E a gente não imaginava, né, que seria tanto tempo. Não. Eu lembro que eu conversando com uma amiga, e aí eu falei, amiga, se você quiser passar essas semanas que a gente vai ficar de home office lá em casa, tranquilo. Eu fiquei pensando, a gente ia morar aqui. Não vai sair nunca mais. Inclusive ela tá aqui, pode ver. Fátima, pode entrar, Fátima. E pra você, Rô, como foi essa experiência? Então, na verdade ele foi bem doce, né, na descrição dele, quando ele me perguntou em relação à minha resposta. Porque a minha resposta foi, pelo amor de Deus, não me largue agora. Não me deixe. Fique comigo, senão perecerei. Foi isso que eu Eu falei. tenho, como é que fala? Qual é o nome do remédio? Coristina Eu dele. tenho Coristina. Eu tenho Coristina, por 10 favor, litros de fique aqui. álcool, véi. Não, o Daniel não tive. Porque no dia 19 de março, que ele tava aqui, né, aprendendo home office com você. Naquele dia, 2 maços de cigarro, era socado na visão, no cal, o mundo acabou. E agora? Então, se eu tivesse ficado sozinho, teria sido. Eu com certeza teria sucumbido à depressão, porque estando sozinhos, meus pais estão no Nordeste, a minha irmã tem 3 crianças, então eu não poderia ficar indo lá toda vez na casa dela e nem ela pra mim. Então, este tempo de casamento pra mim foi maravilhoso. E você, Will I Am, mesmo casado comigo há 4 anos, a gente nunca tinha passado tanto tempo juntos, efetivamente, que é um outro assunto que a gente vê muito o pessoal falando.
Tá sendo muito desesperador? Eu vou deixar uma pausa silenciosa só pra você Pausa sentir o dramática. drama. Pausa dramática pra essa resposta. Então, nós moramos em uma casa que tem 2 andares. Então, assim, dentro da nossa rotina, a gente conseguiu se Dá pra se reorganizar. isolar, né? Dá pra se isolar, amigo. A gente colocou, tipo, ele tá trabalhando aqui no térreo e eu tô trabalhando no primeiro andar. Então, assim, eu tenho encontrado o Júnior num horário de almoço e olhe lá, porque no caso ele tem trabalhado muito. E aí a gente se encontra no horário de almoço, a gente meio que subdividiu as tarefas aqui dentro de casa e a gente conseguiu meio que se reorganizar. A gente nunca tinha vivido tanto tempo junto e essa experiência dentro da quarentena fez com que a gente começasse a rever muitas coisas dentro do nosso relacionamento. E assim, eu acho que diante de tudo isso, as pessoas terminam tendo que obrigatoriamente conversar mais, dialogar mais, entender quais são os pontos em que de fato são pertinentes a gente discutir ou não. A gente termina sendo muito resiliente quanto a algumas coisas. E assim, diante da pandemia em si, eu acho que a gente cresceu muito como casal, a gente se aproximou muito. No que diz respeito a alguns assuntos. E assim, a experiência foi boa, foi positiva e tem somado muito. A gente tem se apoiado muito em nossas decisões, em nossas escolhas. A gente teve que ter uma organização ou outra na questão de tarefas domésticas, né, de responsabilidades, para que tudo começasse a funcionar bem. Mas, de um todo, fazendo um apanhado geral aí, eu acho que foi bacana. Tem sido uma experiência positiva. Só para complementar aqui essa coisa de passar muito tempo junto, que muitos casais já moravam juntos, mas talvez não tinham passado tanto tempo junto de fato. E eu acho que até para quem tem família, né, que nunca passou tanto tempo com filhos, esposa, sabe, todo mundo no mesmo ambiente, sim. agora é hora sua hora, vai para a escola, que no caso é o quarto. Então tá todo mundo naquele mesmo ambiente. Eu acho que tá sendo uma experiência assim surreal e que Só quem tá na pele pra saber, de fato. Tanto que o lado triste disso foi o aumento, né, na violência, né, que se observou. Houve aumento também de pedidos de divórcio. Esse olho roxo, o que é mesmo? Esse olho roxo E é engraçado porque assim, a gente tem uma visão aqui de casais gays, que é totalmente diversa de um casal hétero, né? E eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas em reuniões e em conversas com casais, com amigas heterossexuais, elas reclamam muito desse contexto dos afazeres domésticos. Porque vivemos em um mundo machista em que acaba sobrando pra mulher, ela tá lavando prato, fazendo comida e tal. E além disso, ela tem que estar trabalhando, né, no home office, o que é super complexo. E eu tenho visto a galera super reclamando e pra gente tá super funcionando. Pra mim tá sendo super agradável, tranquilo. E tenho você... Sim, o home office exclusivamente falando, sem refletir sobre todo o contexto que envolve o porquê que a gente está dentro de casa. E analisando a perspectiva do relacionamento é muito interessante, porque de fato você passa a conviver mais, passa a ter que dialogar mais e automaticamente conhecendo mais sobre quem você escolheu para viver no momento atual, você acaba fazendo essa escolha de ou você tem a certeza de que é aquela pessoa, ou você tem a certeza de que de que definitivamente não funciona, Sim, entendeu? E aqui em casa, graças a Deus, funcionou muito bem. A gente tem se aproximado mais, a gente tem sido muito parceiros, a gente tem desabafado um com o outro. E assim, quando você está numa jornada de trabalho convencional, você tem as pessoas certas em que você vai desabafar. Quando você entra nesse home office, nessa loucura em que a gente está vivendo, não dá para você estar com aquele mesmo tempo com aquela outra pessoa. Chamada de vídeo ou ligação é meio tedioso. Você precisa do contato físico. Então, automaticamente, a gente passou a dividir mais sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de encarar os problemas. E, ao mesmo tempo, a gente está muito cúmplice, né, amor? Sim. A gente tem se ajudado muito, a gente precisa da validação um do outro para vários procedimentos e novos desafios agora que a gente está vivendo. Tem sido uma experiência muito legal. E aí, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, agora eu quero saber de você. Rogério, a pessoa que é neurótica, né? Que tem aí todo um acompanhamento, toda uma preocupação com limpeza, com cuidados. Você que sempre viveu aí, sempre viveu não, que eu acho que
que é muito amplo, né? Mas que vivia em um lugar de privilégio, que tinha uma diarista semanal, que te auxiliava lá nos afazeres domésticos. Como é que tem sido passar esse tempo sem esse suporte? Sim. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Narcisa, Brunete, Val. Mas são Beijo. 3? Não, são minhas amigas mulheres ricas. Ah, eu achei que eram Já 3 auxiliares. Atualiza suas séries. Seus reality shows. Liga da Band. Não, isso também foi uma coisa surreal pra mim. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida inteira. Com certeza esses 3 meses é o período que eu mais lavei louça. Porque em casa, quando você pega, suja. Quando você não tá em casa trabalhando, aliás, quando você tá trabalhando e chega em casa, você suja um prato, já limpa, acabou. Agora, quando a gente tá o tempo todo em casa, parece que a louça brota na pia, né? Eu sem pensei parar. isso. Mas o mais curioso dessa experiência foi realmente se importar com essa coisa da faxina. Então, por exemplo, descobrir que a minha cozinha tem um ralo. Descobri que o galão de detergente ele é grande para ficar em cima desse ralo, para não sair a sujeira, o fedor. Não, mas é sério, produtos de limpeza que eu não conhecia, não sabia para que servia. Não, gente, parece assim, algumas pessoas vão pegar ranço de mim, né, nessa fala. Mas era verdade, eu trabalhava e chegava em casa muito tarde e tinha uma pessoa que me ajuda, que é a Socorro, beijo, me liga. E ela sempre cuidou de tudo isso, de lavar banheiro, de limpar. E agora esses 3 meses, o Daniel que tá cuidando. Chamei o Daniel. Eu esse foi um dos substituí. motivos. Não, mentira. Esse foi um dos motivos que eu acertei Não, na mas foi minha muito vida. legal, porque eu comecei a também me importar com as coisas que tinham a ver com isso. Então eu comprei um aspirador, então eu comprei um ferro de passar licenciado. A louca da compra. Gente, Rogério não aguenta ver um site de Nossa, compra, não gente. aguenta ver um... Só um adendo dessa questão, e eu até indico para todo mundo que tá ouvindo e para os meninos. Tem um episódio do Mamilos recente que é sobre domésticas. E elas estão dando essa visão, tanto de como a elite as encaram no dia a dia, e como determinadas questões acabaram ficando ainda mais complexas e críticas dentro do cenário atual. E é muito legal, tem um momento que elas falam justamente isso. Quando elas estão fazendo as coisas, enfim, o patrão, a pessoa que contrata, não tem uma visão daquele trabalho. E hoje, as pessoas que contratam, elas estão dando mais valor. Sim. E agora, fazendo efetivamente o que você disse, sim, comprando um aspirador de pó, sim, comprando elementos que possam ajudar e minimizar em todo esse trabalho, que quando você tem uma mão de obra ali contratada, para você, ok. Exatamente. É muito louco isso. Né? Porque, por exemplo, no exemplo do aspirador de pó, ele comprou um aspirador de pó melhor. Porque ele tinha um mais básico. Então, assim, ele chegava e estava a casa limpa, ok. Ele não quer saber se ela varreu, se ela passou o aspirador, entendeu? Qual foi o método que ela utilizou. Ele precisa... Exatamente. Ele chegou lá, a casa estava limpa. Então, ele não precisa saber como ela limpou. Agora, hoje, ele está tendo que fazer, ele precisa saber qual é o método que ele vai utilizar para a casa ficar melhor. Exatamente. Então, ele tem que comprar algo melhor, ele tem que, sabe... Então, é realmente assim, uma problemática muito boa. E é muito legal, dá valor pra essas coisas, gente. Hoje eu comprei uma tábua de passar roupa maravilhosa, você não tem noção. Eu tô louco pra passar roupa. Assim, não é? Nossa. Então, eu nunca parei pra pensar, nossa, aquele ferro de passar roupa é muito legal, aquele aspirador, e esse produto, ficar escolhendo. Eu comprava sabão em pó, qualquer um, pegava um saco do Brilhante agora eu tô olhando, por que não um sabão em pó líquido? Vamos ver, como é que é a utilidade dele? Como é que funciona na máquina? Estudando os processos. Vendo tutorial no YouTube, como é que tira aquela crosta que fica no box do banheiro, que não deixa o vidro transparente. Você acha que você já evoluiu diante de tudo isso? Muito, nossa senhora. 4 meses de quarentena, né? Sim. 4 meses que não entra o sabão em pó surf.
Imagina, homo líquido. De repente, homo líquido. Surgiu assim, brotou. Não, mas é sério, mas isso que o Júnior falou faz todo sentido. De dar valor, que assim, chegava em casa, tava tudo lindo, e ela só deixava lá, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. Eu ficava, pô, de novo, já acabou e tal. Mas agora, colocando a mão na massa, mas também tem um aspecto de prazer, assim, né? Depois de concluir tudo, a casa limpinha, cheirosinha, e com certeza é pra gente dar muito valor, né? E tanto nas diaristas, mas quem tem a oportunidade de ter a mãe em casa também, né? Mãe, pessoas que cuidam, né? De lavar a sua roupa, de passar a sua roupa, de lavar, de limpar a casa. Acho que a real dimensão que você tem do peso desse trabalho é só quando você de fato põe a mão na massa. E eu realmente nunca pus tanto a mão na massa. E é o que eu disse antes, né? Sobre mudança e de ter uma nova visão sobre o mundo. Quem se permitir, quem tiver um olhar crítico, quem tiver empatia, vai mudar completamente. Gente, Desde as coisas mais bobas, como a entender que eu preciso de um aspirador melhor, eu preciso de um sabão em pó melhor, a coisas mais complexas, as coisas mais ligadas à vida, à solidariedade, enfim. é o momento de evoluir. Se não evoluir agora, E nesse aspecto, né, fazendo um outro comentário também, só depois que os ETs chegar. que é os próximos, tá? Depois dos gafanhotos agora Não, descarregam. lindo. Ainda tem um dilúvio na frente. Que Vem não. medo desses Sim, gafanhotos. amigo Então. sem nadar. A Socorro, né, aqui lá em casa, ela é uma amiga de família, 30 e poucos anos da minha mãe e tal. E ela é do grupo de risco, né? Então jamais, dia 19 de março, quando eu comecei a ficar em casa, a primeira coisa que eu falei pra ela, some daqui, se soque em casa, porque infelizmente muitas pessoas têm abusado dessa. Teve gente que tem grana, comprou essas pessoas pra ficar junto com elas lá, pra ela, olha, vou te pagar o dobro, o triplo, o quádruplo. Fica aqui com a gente, deixa a sua família lá, você vai ter um dinheiro, depois você usufrui com ela. E acho isso uma puta sacanagem, porque o ideal é você pagar a pessoa pra ela ficar lá na casa dela, a família dela também. Entendeu? Então. Já que a gente está tendo Sim, essa oportunidade, sim. né? Esse privilégio de estar em casa. Que entra até em outra polêmica aqui também, com relação à doméstica e linkando, que foi o caso daquele garoto, do garotinho que morreu. Se ela não precisasse ir trabalhar, ela não teria levado o filho dela. Ela estaria em casa com o filho Com dela ele. e o menino estaria vivo até hoje. Então, assim, é de fato para você parar e colocar a mão na consciência. E verificar até onde você pode ir. Continuar pagando, entendeu? Porque ela precisa. Sim. Ela só se subordinou aquilo porque ela precisava precisa, da grana, entendeu? E a gente precisa entender que, lógico, cada um em recorte, cada um em seu contexto, mas igual mesmo aqui, a gente tem um vigia, né, que faz a ronda do bairro. Então, e ele falou que várias pessoas deixaram de pagar e tal. Se você está num contexto desfavorável, seja por conta do seu emprego, da sua renda que caiu de alguma forma, ok. Mas se está tudo ok, se está tudo tranquilo, se está trabalhando Continua, em casa, né? não tem por que você não tá pagando essas pessoas que prestam serviço para você, né? É em cadeia que as coisas se constroem. Então, para que a gente esteja bem, é bacana a gente fazer também que as pessoas que dependem da gente estejam bem. Sabe? Até com uma gratidão pro universo, né? Se pra você as coisas estão fluindo, você tá com o seu trabalho, tá conseguindo sua renda, então continua o fluxo, né? Continua com o outro lado da Sua vida não vai alterar. Sua vida não vai Exatamente. alterar. E Daniel, falando ainda sobre trabalho, eu vejo muita gente na internet reclamando, e até amigos, que nessa quarentena tá sem fazer nada. É o seu caso? O que você tem feito para passar o tempo? Eu tenho trabalhado mesmo. Pra passar o tempo é o que tenho pra fazer. Mas eu acho que nesse sentido de home office, que a gente está entrando agora aqui no assunto, eu acho que todo mundo meio que glamourizou um pouco o home office, né? Até mesmo porque a visão que tínhamos de home office era muito bonita. A gente não parou para pensar que seria o seu trabalho somado aos trabalhos domésticos. E quando chegou de fato, que eu falei, putz, eu acho que não era aquilo que eu pensava, sabe? Tô trabalhando em casa, então vai ser mais tranquilo, vai ser mais relax. Não, muito pelo contrário. Eu acho que tem muito trabalho, sim. Você acaba se doando mais no sentido de trabalho quando você vê
Se você não se policiar, você trabalha. E você tá em casa, Você tá né? em A casa, você já tá em jornada. casa, entendeu? Você não tem aquela preocupação, não, eu tenho que sair mais cedo, porque eu ainda tenho trânsito, eu ainda tenho todo aquele rolê para chegar até a minha casa. Então, você estando em casa, você já tá mais despreocupado. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão você só trabalha. É que assim, o home office, ele tem uma essência. Existem atividades que a essência daquela atividade é estar em casa. E na verdade o que a gente colocou não é um home office. A gente enfiou o trabalho da gente dentro de casa. É. Então toda aquela estrutura que a gente ficava 8 horas no trabalho, a gente teve que socar dentro de casa com as coisas Sim. da casa. Se vira. Sim. Se vira. Você que tem E aí, filho, você que. E tem tem duas realidades, né? Tem a realidade de serviços em que são inviáveis dentro da pandemia, então automaticamente essas pessoas passam a ficar ociosas em casa, Sim. porque o mundo não está funcionando de forma que viabilize O trabalho. o seu Sim. trabalho. E tem trabalhos que passaram a ser ainda mais volumosos e constantes em razão da pandemia. E eu acho que a nossa situação que é o é nosso essa, caso. né? A gente acabou tendo que trabalhar muito mais, e aí você tá dentro de casa mesmo aí, que você vai prolongar a sua jornada, e em paralelo a isso você tem que conciliar com afazeres domésticos, e quando você vê, você vai dormir e você já acorda para trabalhar, e depois que você trabalhou, você dorme de novo, e é um ciclo nesse que não ciclo. para. Final de semana você não tem a mesma perspectiva, Não. porque seu computador tá ali, você tem toda a estrutura necessária para você trabalhar. Então automaticamente você fala, então vou adiantar alguma coisa, eu vou colocar em dia o que está atrasado, e é aí que você entra num fluxo ciclo. que é muito perturbador, porque eu fico morrendo de inveja para quem teve um tempinho para ler um livro, Sim. para assistir, maratonar séries, Nossa, porque não de tá fato. Gente, seria meu sonho. Não tá tendo. No início você até conseguiu, né, William? No início você tava mais tranquilo e automaticamente você conseguia participar das lives, acompanhava tudo, era até um pouco acompanhei. irritante. Então, logo de início, eu até acompanhei algumas lives, tipo, fiz motim pra galera acompanhar comigo, alguns amigos. Entrei em contato pra gente acompanhar juntos, até compartilhei no Instagram. A gente fez chamada de vídeo pra curtir algumas lives do sertanejo, foi muito divertido. Mas assim, tudo enjoa, né? Chega um determinado momento que você já não tá mais achando interessante. Eu acho que é a realidade não só minha, mas de uma galera aí, que as lives deixaram de ser algo tão interessante, né? É porque tudo que é demais fica muito cansativo e acaba que chega um momento que não tem mais novidade. Não, Tanto você é não- que quando ia ter a live de um artista que ainda não teve, nossa, vai ter a live de a tal gente se pessoa. empolgava e tal. Então, mas depois que você começou a ver que tipo, aquela mesma pessoa que você estava ansioso começou a fazer live de 2 em 2 semanas, Não é? perdeu o foco. As primeiras foram muito marcantes, né? Eu lembro que teve a de Gustavo Lima, que foi um boom. Marília Mendonça. Aí ficou naquela de quem bateu consegue bater, e aí Houve uma competição, né? de repente virou um novo mercado em que eles passam a fazer isso semanalmente, tendo os mesmos artistas, e caiu a projeção. Eu acho que ainda tem muita visibilidade, ainda é funcional, ainda porque acaba virou- acarretando em muita renda. É, porque virou uma espécie de marketing, né? Sim. Você vê muitas bebidas patrocinando. Eu acho que a maioria das lives foram patrocinadas. E eu ainda acho muito bizarro. A gente até problematizou em alguns episódios sobre essa questão da live, porque assim, você não vê lá fora lives tão. Diz que o Brasil é um dos países que mais está focando nisso, né? Não tem nenhum De outro ficar país. 3, 4 horas em live. Exatamente. Não, e não é nem o tempo, é a quantidade. estrutura que tá ali e a quantidade de pessoas envolvidas, Fica entendeu? incoerente, né? Então, não faz sentido. Gente, se antes estavam reclamando do Gustavo Lima, que ele estava fazendo grandes lives no início, nas primeiras, o que se vê hoje, eu tomo um susto. Cada Estrutura pra cada DVD, estrutura né? que eu vejo. E não, eles estão gravando DVD. Entendeu? Então, foge E totalmente. não só no momento, né? Você vê pela estrutura. Teve alguém que ficou ali, com certeza, horas montando aquele andame, aquela luz, aquele Gente, painel. teve uma live que tinha a live da Maiara e Maraísa, teve carrossel. Tinha uma estrutura de parque de diversão. Aquilo não foi feito da noite pro dia com uma pessoa só Uma trabalhando. pessoa só, exatamente. Agora, Então, Marília tem uma Mendonça equipe. lá na primeira que
que foi uma live, né? Ela Mais sentadinha intimista, no né? sofá, Ela no porão da casa, lá no sofá. No porão verde. querendo no ficar porão. descalço, alguém falando, tem que calçar. Tem que não me calçar o deixa. sapato, mas você tá sentada, mas tem que calçar. Ivete, que fez a primeira live na Globo de pijama. Vamos Agora- falar agora de garoto fitness, de pessoas que conseguem malhar Malhar, durante essa pandemia. William, divide pra gente um pouco aí como que foi conseguir conciliar o trabalho com atividade física dentro de casa, que é algo que todo mundo fala pra fazer, mas que pouca gente como eu. E essa disposição vem da onde, gente? Porque eu não acho- consigo entender. Acho que envolve muita coisa. Porque no caso, tem gente que se apega à questão da atividade física para a questão da aparência. Tem outras pessoas que se apegam à atividade física só para você fugir um pouco da rotina do que você está fazendo ali diariamente. Então, assim, inicialmente eu estava muito focado no trabalho. E aí as coisas ainda estavam tranquilas, porque eu trabalho com eventos, então quando você sai do cenário em que você juntava muitas pessoas para fazer um evento na empresa e agora você tem que se reinventar e fazer eventos de um formato diferente, tem o momento do limbo ali, né? Que você está tentando se reencontrar para saber de fato como você tem que atuar diante do cenário atual. Então, assim, no começo foi bem mais tranquilo. Hoje as coisas já estão muito mais punk, muito mais intensas, porque a partir do momento que a gente tornou esse mercado para a versão do digital, então aí vem-se um trabalho muito maior, porque uma vez que você costuma em realizar eventos presencialmente, você tem que agora aprender um novo mercado para atuar através de lives, através de plataformas digitais, enfim. Então, assim, agora o trabalho está muito mais intenso. Mas no que diz respeito a exercício, eu acho que é um momento que a gente dá uma pausa ali para oxigenar o cérebro. Eu vi algo muito, muito interessante também e que acaba casando com essa pergunta, no sentido de que você está criando uma rotina e que nós Sim. precisamos criar determinadas rotinas, Sim, seja sim. para trabalho, seja para ler um livro, seja para assistir TV, para tentar distrair um pouco. Então, Pra sair um pouco entra muito nesse aspecto de fazer parte de uma nova rotina, né? E A assim, parte do exercício. eu tinha uma rotina assim muito certinha de ir malhar diariamente. Eu tinha um compromisso comigo mesmo, fazia parte do meu dia. Eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, terminava às 4 horas da tarde, saía, ia pra academia, depois emendava na faculdade, enfim. Então eu tinha uma rotina toda certinha. A partir do momento que eu saí, que começou todo esse problema aí, que fecharam as academias e tal, aí eu comecei a criar métodos de eu conseguir sustentar tudo isso dentro de casa. Então eu cheguei a pegar garrafas de desinfetante, eu colocava água para utilizar como peso, eu pegava aquelas sacolas de feiras que são mais resistentes, aí eu enchia de coisas dentro dessa sacola para utilizar como peso, até que eu decidi comprar os elásticos, que tem os elásticos que eles vendem na internet pra gente fazer determinados exercícios. Tem uma ajuda também de um amigo meu, que é namorado de uma amiga minha, que ele é personal e ele começou a passar treinos pra mim com esses elásticos. E aí eram momentos que de fato eu saía um pouco da minha rotina. Eu saía daquela coisa de que você tem que trabalhar, você tem que entregar aquilo ali e tal, aquela correria, o desespero. E aquele momento que eu separava tipo 1h30, 2 horas no meu dia, eu conseguia me dedicar de uma forma diferente a fazer com que de fato saísse aí dessa rotina de só ficar focado em trabalho, e isso alimentava muito a questão do crescimento. E aí eu passei a comprar alguns elásticos e tal, que a galera tinha indicado pela internet. Tem um namorado de uma amiga minha que ele é personal. Ele passou uma sequência de séries para que a gente pudesse treinar em casa mesmo. E eu tenho feito alguns exercícios e tenho mantido essa tal vida fitness, mas não com foco de estar fitness. Eu acho que é muito mais voltado para sair um pouco da rotina mesmo, do trabalho, e você fazer alguma coisa diferente. Porque essa questão do home office, você acorda, você foca no trabalho, você esquece que a hora passa, porque o fato de você estar em casa, você vai levando, quando você vê já é hora de dormir e você não fez mais nada da sua vida. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que eu tô 24 horas no trabalho. E eu também, Eu às vezes eu tenho essa impressão. desligar minha máquina e fui deitar em alguma cama, Exato. mas dentro do escritório. Porque eu já acordo no clima de escritório. Eu já tava um tempo antes da quarentena, uns 2 meses numa pegada no escritório e não tava malhando. E aí quando entrou na quarentena eu fiquei mais 1 mês parado. E eu tenho 2 hérnias de disco, eu tenho problema na lombar, tenho problema na coluna, muitas dores, pernas, enfim, né? Coisa de ancião, 42 anos, bem-vindo. Por isso que a gente teve que falar da sua idade Sim, no podcast sim. passado, não foi, amigo? E aí um dia o Daniel falou, pega o livro ali pra mim no chão. Eu só virei. Vai de meca.
Eu só Pesadíssimo. virei pra pegar o vadimeco e do jeito que eu fui, eu fiquei. Não voltei mais. Eu dei uma travada. Trava na beleza. Tava na beleza. Eu congelei na beleza, cara. Você não tá entendendo. Chega, me escureceu a vista. Uma dor absoluta. Fui pra parede e tal. E esse aqui desesperado. Meu Deus, e agora? Aí já pensei, puta, vou ter que escutar. Fiquei uns 5 dias de bosta, com muita dor. E aí eu falei, puta, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei uma rotina de tal hora. Comecei a me policiar para tipo 7, 8 horas da noite, parar do trabalho do jeito que tivesse e voltei a fazer alongamento. Também comprei os Os elásticos. elásticos, né? Também teve, até chegar os elásticos que eu comprei da China, né? Levou nessa brincadeira aí 1 mês e meio. Misericórdia. 1 mês e meio, isso que veio rápido ainda, viu? Ainda bem Mas- que a pandemia tá durando. Ainda- Sim, ainda falei, pô, eu tava assim, eu falei, eu Pra vou você comprar, usar. comprei lá no final de abril, chegou agora, no meio de junho. Mas eu tava também com as garrafas PET, os garrafão de amigo. detergente no cabo da vassoura, Desinfetante e tudo. e muito alongamento. É muito importante para esse aspecto que você falou, a gente precisa ter isso, a gente precisa se disciplinar, ter esse momento para bombar o corpo com o hormônio que faz a gente ficar mais Sim. Eu não falo, feliz. eu não falo nem um exercício físico, tipo, voltado mesmo pra vida fitness, enfim. Não. Mas pra você sair da sua Sim. rotina, porque essa questão de você se dedicar naquele momento só para o seu trabalho, você começa a Mas você sucumbir. percebe, por exemplo, pra mim, era pra mim tirar dessa situação de eu sentir dor na coluna. Então eu preciso do alongamento, mas não preciso só alongar, eu vou precisar fortalecer aquela musculatura do core, não sei o Sim. quê. Mas é isso, depois que você faz o exercício, você sente uma satisfação. Primeiro porque ele acabou. Segundo, porque dizem que dá lá um hormônio dentro do corpo da gente que deixa a gente feliz, né? Mas eu vou falar que eu faço isso puramente por conta da coluna, porque malhar é um saco. Malhar é um saco. Vamos agora dar uma pausa ao papo e trazer novamente a Thaís para a conversa. A Thaís vai passar um pouco sobre a perspectiva de uma mulher lésbica, baiana, que mora atualmente em Salvador, já estará aqui com a gente, e solteira, que é um recorte totalmente diferente do que vocês estão ouvindo aqui. Eu acho que principalmente para entender como que funciona um flerte, como que funciona a carência, Como tá a galera, né, gente, dos aplicativos? quem é solteiro, o que tá vivendo, Thaís? Como vivem, do que Como se vivem, alimentam. Conta pra gente, Thaís, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer por dar voz a nós solteiros nesse momento tão difícil de quarentena. Eu acho que a quarentena, né, que é uma palavra que ficou tão comum aí entre os solteiros, ela vem nos mostrando que nós temos hoje uma nova forma de se conectar com o outro, né? Nós que estávamos acostumados a ir para balada e beijar a pessoa que você marcou de encontrar ou que você conheceu por lá, o momento atual ele tem sido muito mais voltado para os pequenos detalhes, né? Nós definitivamente estamos conhecendo as pessoas antes de beijo, qualquer ou sexo, o que também é muito bom, né? Eu acho que é um bom momento para a gente perceber que a atração, ela também acontece pelo que a pessoa é, pelas nossas conversas, pelas nossas afinidades que nós conseguimos criar aí ao longo do tempo, né? Pode ser até engraçado, mas eu ainda acrescento que é possível se apaixonar na quarentena, né? Nós estamos aí com um olhar muito mais doce nesse momento. Todos nós já passamos por momentos de ansiedade e tensão. E ter uma pessoa que você conheceu ali te ajudando, te acalmando, é uma coisa que pode fluir também de uma forma muito natural e positiva para isso. Não menos importante, pessoal, eu também quero falar aqui que nós, solteiros de plantão, também é um momento muito bacana para nos conhecermos melhor. Não é vergonhoso falar do toque, sabe? Nós que já estamos aí em casa há tanto tempo, é algo que é fundamental nas nossas vidas e a gente não tem que ter vergonha disso, né? Eu acho que a interação, hoje em dia, virou uma coisa fundamental até para a nossa sobrevivência mental, né? Nós vemos aí, já temos pesquisa que as redes de aplicativos aumentaram a interação, né, em aplicativo de relacionamento.
É claro que nós respeitando aí todos os limites, pessoal, não pode furar a quarentena, segura tudo isso aí que vocês estão sentindo, certo? Mantenha as conversas ativas, temos videochamadas, temos brincadeiras aí que a gente pode fazer e esperar, né? A gente sabe que tudo isso vai passar. E que quando tudo isso melhorar e tudo isso aí de ruim estiver longe da gente, que nós possamos encontrar essa pessoa que durante todo esse tempo nos trouxe tantos momentos de descontração e alegria, tá bom? Então, solteiros e solteiras, esperem que a nossa vez também vai chegar. Um beijo, pessoal! Tá, gente, e nesse momento, agora, é possível a gente fazer planos pro futuro? Ou a gente precisa esperar o futuro chegar para fazer planos? Como é que tá planejar o futuro em tempos de pandemia? Então, eu não me vejo fazendo planos porque tá tudo muito incerto. Toda hora é vamos estender a quarentena, o isolamento social. Não, vamos voltar, vai abrir o comércio. Então, assim, você não tem como se planejar. Eu acho que falar assim, eu vou tentar fazer um plano aqui, por mais simples que seja, eu acho que foge à realidade e não depende de você. Então acho que fica muito complicado nesse aspecto. Nossa, eu fico pensando, porque, tipo, como a gente tá nessa rotina trabalhando, tipo, nós 4 estamos trabalhando, a gente continuou dentro desse cenário aí, estamos em home office, é um cenário, um recorte completamente diferente, mas assim, uma vez que a gente esteja trabalhando, eu não paro pra pensar muito no futuro, eu acho que não é de mim, tá pensando no futuro, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o que a gente vai fazer e tal. É lógico que a gente não tá indo pra shows, não estamos fazendo viagens e tal, então, quanto a esses planos, eles estão meio que estacionados, mas assim, a nossa rotina continua acontecendo dia a dia normalmente, por conta do trabalho que se configurou para home office. Então, eu não me vejo pensando no futuro assim de uma forma tão assídua. Sim. Eu sou virginiano, então assim, não existe um virginiano que não faça planos, que não projete toda a sua vida no mínimo até os 70 anos. Então, eu penso em futuro, só que ao mesmo tempo não é mais sobre o que eu quero conquistar, o que eu almejo. Eu tenho visto o futuro de uma forma mais delicada, mais carinhosa, sabe? Eu penso muito em o que eu quero aproveitar mais quando a gente sair dessa loucura. Então eu penso, poxa, eu queria fazer isso e isso. É como que se acelerasse essa ânsia nossa de cumprir desejos pessoais da vida. Porque hoje está tudo tão incerto, está tudo tão instável e trouxe a gente a um pensamento muito negativo de se questionar, poxa, vai existir um depois disso? Poxa, a gente vai sobreviver a isso? Vale a pena se preocupar com tanta miudeza, com tanta picuinha, com tanta coisa pouca? Então eu tenho muito essa visão, poxa, eu quero fazer isso porque isso é muito legal, isso vai me fazer muito feliz. E tentar fazer sob uma perspectiva muito mais intensa. Eu acho que é muito mais uma vontade de viver mais, sabe? E não mais sobre o material, mas sobre valorizar encontros, valorizar estar com a família, valorizar cada conquista pequena, pessoal, como ser humano mesmo, porque é como se a gente estivesse numa escuridão. E aí você não consegue vislumbrar o que vem depois disso. Tá todo mundo cego nesse momento. Sim. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, quando eu voltar a enxergar, cara, eu quero voltar a enxergar de uma forma muito diferente. Porque agora eu vou enxergar muito melhor depois dessa cegueira que a gente viu. Assim, eu vou muito nessa linha que você tá falando, né? É absurdo. Quem que um dia pensou que não ia poder, que abraços seriam proibidos, que beijos seriam proibidos, de que a gente ia ter que ficar longe das pessoas que a gente ama, que se conectar seria essencialmente por vídeo, por áudio, que não poderia mais se encontrar. Então eu acho que o legado desse momento triste que a gente tá vivendo é isso, valorizar. Planos, realmente, eu tô com uma dificuldade muito grande de fazer. Eu tenho muito medo da doença, para ser muito sincero. Eu tenho muito medo, por isso um pouco da minha neurose de ficar tentando se blindar. Acho muito triste que às vezes a gente fique falando tanto
de trabalho e muitas pessoas foram pegas de repente por essa doença. E qual foi as últimas coisas que essas pessoas fizeram na vida? Será que elas trabalharam e morreram? Será que elas tiveram tempo de estar com as pessoas que elas amam? Então, às vezes eu tenho esses pensamentos sombrios, né? Principalmente quando a gente está se matando com o trabalho, puto da vida, porque por causa de cliente, por causa de chefe, não sei o que, você fala, tá, Deus me livre se eu morresse. Bem pesado esse pensamento, né? Mas ele é tão real. Não, mas é assim, é absurdo, né? Às vezes você vai ali no mercado, pegou a porra do vírus e uma semana depois morreu. É absurdo pensar isso, mas é uma coisa real. Então tá difícil. Eu meio que estou tentando me planejar pra semana, pros dias mais próximos, mas realmente lá pra frente, planos vai depender muito aí do desenrolar das coisas. Só mais um ponto aqui em relação ao pensamento. Embora muito triste, ele é muito real. Por quê? Porque essa doença exige esse protocolo. Então a pessoa chega doente no hospital, a partir daquele momento ela é isolada. Então você para pensar que ela não vai ter visitas, não é uma internação normal, como qualquer outra doença. Você não vai ver aquela pessoa, você só vai ter informações daquela pessoa. E aí, e se essa pessoa morre? Aí vem um caixão, um lacre. Você não vai poder se despedir da maneira como normalmente já, né, acontece. Então é algo muito triste, mas é algo muito real. Por isso que quando eu vejo pessoas que estão muito tranquilas, eu queria viver nesse mundo. Porque eu não consigo, eu fico tão, né, visualizando essas situações tão tristes, que eu acho que isso obriga que a pessoa tenha zelo, use máscara, se guarde, se higienize. E quando a gente vê cenas lá, né, lastimáveis como a gente viu agora, por oportunidade de gravar esse podcast, que nessa semana liberaram os bares lá no Rio de Janeiro. Ok, liberou o bar para ir talvez uma vez ou outra de uma forma comedida, que para mim já é um absurdo. Sim. 40% da capacidade de um bar, então se o bar tinha 10 mesas, agora são só 4 mesas. É isso. E a gente viu aqueles vídeos horríveis de uma rua lotada de gente. A galera parecia que era... Eu falei, não, isso aqui deve ser... Quando eu vi o vídeo, eu até falei, isso aqui deve ser fake news. Isso aqui deve ser um vídeo de antes da pandemia e estão falando, né, que é agora. Não, mas aí lá no meio tinha um ou outro de máscara. Então, assim, é muito surreal. Tem gente que realmente não acredita, tem gente que fala da proporção, morreu 60 pessoas, o Brasil tem 200 milhões, ok, mas 60 mil pessoas morreram por conta dessa doença e nós não tínhamos essa curva de mortalidade na nossa população de 200 milhões de pessoas. Então é algo que realmente me deixa muito mal, muito... Como a gente tá... E tratar as pessoas só como números também. Assim, 60 mil para 200 milhões, tá, mas... E os familiares, e os filhos, e os pais. Que foi aquele discurso emblemático que o William Bonner, que ele explica toda essa situação, toda essa visão da sociedade, né? Mas enfim, a gente tá com um tempo um pouco apertado. Vamos, só para finalizar e a gente passar para as indicações, vamos dividir um pouco, de forma objetiva, o que a gente aprendeu até agora com essa quarentena. Nossa, acho que eu vou começar sobre isso. Eu acho que... acho não, tenho certeza. Eu me descobri uma pessoa mais parceira, uma pessoa mais amiga. Acho que é uma pessoa que divide muito um com o outro. Acho que a gente cresceu muito nisso. Não tem como não falar sobre os aprendizados dessa quarentena sem citar o que a gente aprendeu como casal. Estar 4 anos e meio juntos não são 4 dias, e aí dentro de toda essa rotina a gente meio que ressignificou o nosso relacionamento, nossa comunicação, nosso diálogo. Então assim, nós aprendemos a nos comunicar novamente, nós nos reorganizamos dentro desse novo cenário e assim, crescemos muito juntos como pessoas. A gente vem se apoiando muito dentro dessa questão de precisar da validação do outro, do apoio um do outro, desabafar um com o outro sobre as preocupações, sobre as aflições. Nós passamos a contar muito mais uns com os outros. Então, assim, eu aprendi muito de que, tipo, dá para se ter no marido um amigo, um companheiro, um colega de trabalho, alguém que dá para você ter um apoio. E, enfim, eu acho que eu tenho aprendido muito, tem sido muito positivo para mim. Acho que diante de todo esse cenário trágico que vem acontecendo no país, um paralelo disso tem sido positivo porque tem sido um ensaio muito bacana, acho que diante de tudo isso, e tem gerado frutos bons.
eu vou tirar de lição dar valor às pequenas coisas, sabe? Sim. De poder sair, mas não sabe, com esse intuito de se divertir, não, só de estar com quem você realmente se importa, de bater um papo, de tomar um café, de tomar uma cerveja, que seja, mas, sabe, num clima assim de Descontração. de descontração, assim, só pelo fato de estar ali naquele ambiente mais favorável para uma conversa, de repente, que você sempre teve essa oportunidade, mas nunca deu valor para essas pequenas coisas. Eu acho que a gente nunca achou que deveria dar dar valor. né? Exato. Era algo tão comum, era algo que a gente fazia sempre e tal, que a gente nunca achou que em algum momento a gente fosse privado de tudo isso. Exatamente, a gente nunca pensou que meu Deus, eu não vou poder ir num bar aqui tomar uma cerveja. Não vou poder abraçar. Eu não vou poder tomar um café ali, Nossa, comendo gente, um só pra bolo. vocês terem uma ideia, os meninos chegaram aqui, tipo, lógico que a gente tem tomado todos os cuidados, eles têm se cuidado, eles têm se prevenido, tudo direitinho, tem que se manter em quarentena e tal. E aí quando eles chegam aqui, a gente não pode abraçar. Isso é tão ruim. Então, horrível. Nossa! Tipo, o Júnior abre o portão. Não pode se cumprimentar, Gente, não tem passa distância, direto, passa estranho. direto, é muito estranho. Mas isso até com a minha irmã, né? Amanhã, por exemplo, vou almoçar com ela. Ela tem 3 crianças, sobrinho, o mais velho tem 11, mas 3 nascida. E a de 2 para 3, ela me vê, ela vem com o bracinho aberto, querendo abraçar. É horrível. É. Porque eu fico meio, não pode, o tio não pode, entendeu? Mas a gente, principalmente a gente, por isso que lá na Europa, né, a Itália teve o primeiro boom de coronavírus, porque a Itália tem essa parte parecida com a gente é um povo que abraça, que beija, que pega na Essa mão. parte passional, né? né? Vamos abraçar. Então, e isso pra nós é a morte. Então eu acho que é um pouco mais do mesmo também. Depois que a gente tiver autorizado, com certeza vai ter muitos mais beijos sinceros, muito mais abraços demorados, não Nossa. só aquele abracinho de tapinha nas costas, Sim. mas né, a Eu acho falta. que vai ter muito também, sabe o que? Eu acho que vai ter mais reuniões de amigos, mas eu acho que sem tanto volume. Sim. Porque você vai conseguir filtrar também com quem você vai querer estar. Fazendo um levantamento de tudo que vocês falaram e do meu sentimento, eu acho que com o distanciamento social, a gente aprendeu a valorizar mais ainda o quão é importante estar junto, né? E assim, que saudade de ver minha mãe, que saudade de poder estar com a minha fã próxima, que saudade de poder marcar encontro com os amigos e não poder se culpar, e não precisar se culpar e não precisar achar que você está cometendo um crime, porque de alguma forma é um crime, né? Que vontade de você poder escolher ir pra balada hoje e, sabe, seguir uma vida natural. E quantas vezes a gente não escolheu porque a gente ou tava com preguiça, ou tava cansado, ou não tava valorizando aquele momento, ou com os amigos, ou com a família, e agora a gente tá impedido. Então eu acho que o aprendizado comum que a gente tira aqui é valorizar essa proximidade física que a gente tem, que a gente gosta. Depois de tantas reflexões, de tantas dores e aprendizados, né? Estamos aqui falando de momentos fortes deste episódio. Vamos seguir com indicações para alimentar a quarentena de vocês. E por que não falar de nós mesmos, né? Que a gente tem indicado tanta coisa um pro outro. Então, eu vou começar aqui minha indicação, que eu assisti um filme maravilhoso e eu sou um tipo de pessoa que eu amo desenho animado. Me julguem se vocês quiserem, problema de vocês. Eu amo desenho animado e aí esses dias eu tava assistindo um filme, que, enfim, já tava na minha lista há um bom tempo e só agora eu consegui tirar um tempinho de fato para assistir, que é o Anglo Dolls. Eu não sei se de fato a pronúncia é assim, mas em português são bonecos feios. Acho que a pronúncia é essa. E aí a gente tem a participação de Daniel Malenco aqui. Daniel, gente, ó. Então, foi ele que falou, Angry né? Dolls. Angry Dolls. Daniel e Júnior. Angry Dolls. Que é um filme muito... É um desenho animado, é uma animação muito maravilhosa, que tem aí a narração de Kelly Clarkson. Tem uma narração da galera bem bacana, artistas super conceituados. E o filme tem uma temática muito legal, que fala muito sobre o conceito do que é belo, né? Eu não vou contar muito, porque senão vai terminar dando spoiler, mas ele vem muito na linha do Divertidamente, que é um dos filmes que as pessoas
costumam citar muito, tanto em acompanhamentos com psicólogo e tal, ou instruindo em treinamentos para que as pessoas comecem a fazer uma análise maior sobre si. Mas assim, eu gostei muito desse filme, ele fala muito sobre o conceito real de beleza, sobre o que a sociedade costuma ditar como belo e que as pessoas de fato terminam criando um conceito deturpado sobre esse tema. Eu amei o filme, tem atuações maravilhosas na dublagem dele, né? Eu não vou dizer atuações porque é uma animação, mas enfim. Para uma pessoa ser dubladora, vamos deixar Ela tem que atuar, ela precisa atuar, de fato, sim. Então, assistam, sim, por favor, assistam. É um filme muito legal. E depois conta pra gente o que é que vocês acharam. Enfim, essa é a minha indicação. Eu tenho indicação de um livro que me ajudou muito. Eu acho que a leitura foi algo que eu sempre gostei, mas é que eu retomei de uma forma muito mais prazerosa nessa quarentena. E eu tive momentos nessa quarentena em que eu fiquei muito mal mesmo psicologicamente. E eu precisei de elementos que me trouxessem uma paz interior maior. Então eu fui procurar uma terapia de emergência que em determinados pontos funcionou, mas ao mesmo tempo eu não ouvia da psicóloga o que eu achava que de fato seria bacana, me alimentaria e me faria bem. E esse livro trouxe muita coisa legal. Tem muito clichê que a gente escuta e que a gente sabe. Mas às vezes é bom você ou verbalizar, ou você ler, ou você reiterar para si aquelas palavras. E comigo funcionou muito bem. Ele vem falando sobre relacionamentos, sobre dúvidas, sobre anseios, sobre medos. Ele faz um capítulo sobre cada tema que é tão particular, que é tão nosso. E na construção que ele aborda no livro, me trouxe uma paz, me trouxe tanto ensinamento, me trouxe tanta leveza e funcionou tão bem. Espero que, de alguma forma, se alguém se interessar, sinta um pouquinho desse aprendizado que eu consegui construir através desse livro. E qual livro? As coisas que você só vê quando desacelera. Só o título responde tudo. Já é um tapa na cara, né? Qual o autor desse livro? Aí é nome internacional? Exatamente. Então aí a gente vai contar com você, patrocinador de um curso de idiomas, né? Que a gente aqui tem uma certa dificuldade, né? Por favor, patrocina nós. Mas se o pessoal procurar as coisas que você vê quando desacelera, vocês já vão achar. Inclusive eu já estou numa segunda obra desse mesmo autor, que agora é O Amor pelas Coisas Imperfeitas. E ele segue a mesma linha. Fica aqui a minha indicação. Conta pra gente, qual é a sua indicação, Rogério? Bom, eu vou indicar 2 séries, né? Na quarentena eu tava tentando assistir coisas mais leves, de dar risada e tal, mas assim, assisti umas coisinhas pesadas também, como O Assassinato de Gianni Versace. Amada! É um filme pesado, baseado, ele tem uma parte que faz parte da história do assassinato, né, do Gianni Versace, mas tem uma parte lá de ficção. É um serial killer que mata um monte de gente, um monte de gays, né, até chegar no Gianni Versace, mas é bacana. E um documentário também sobre, o nome do documentário chama A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que é uma das figuras principais lá da rebelião de Stonewall. E a causa-morte dela é suicídio, mas existe um grupo lá que analisa violências, né, da comunidade. E ela está tentando levantar evidências para reabrir o caso de que de fato ela não se suicidou, que foi um caso de assassinato. E é bem legal. Traz muitas histórias, muitos pontos históricos da rebelião, da personalidade da Marsha, do pessoal que vivia no entorno, né? E levanta justamente essa polêmica, né? Da violência contra mulheres trans, contra travesti, contra as pessoas de rua da comunidade LGBT. E onde são essas suas indicações? Da Netflix? Da Netflix. Pronto. Os 2 estão na Netflix. Maravilha, então. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso programa. Vocês viram que bateu 15 dias e temos novo episódio. Esse é um ótimo sinal de que as coisas vão voltar à sua rotina normal. A que custo teve esse episódio? Não sabemos. Não sabemos. Aliás, vocês sabem, porque o roteiro foi bem projetado,
como ele foi milimetricamente pensado. Seguido. A Thaís está chegando já já para completar essa bancada, né? E aí, a cada 15 dias, nós teremos um novo episódio recheado de muita informação e muito bom humor. Conheça outros podcasts através da rede LGBT Podcasters. Saiba mais acessando o site ou redes sociais que incluímos na descrição desse episódio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rogério. E obrigado a você por nos ouvirem.